Olá, meus irmãos, hoje é dia 29 de julho. Hoje nós trazemos a memória de Santa Marta, os amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Então hoje nós lembramos a memória desses grandes amigos de Jesus em Betânia. E com a graça de Deus estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs amados, eu quero te fazer um pedido com muito carinho. Para que vocês que agora estão recebendo esse evangelho, você que está sendo tocado pela graça de Deus, através da sua palavra que é viva, que é eficaz. Pela força da sua palavra, que você leve até mais pessoas, compartilhando, dando like, inscrevendo-se no canal, que assim esse conteúdo ele vai chegar até mais pessoas. Manda para os seus amigos, conhecidos, para os seus parentes, porque o meu objetivo aqui é fazer com que Jesus ele seja mais amado, seja mais conhecido e que ele possa chegar até mais pessoas. E nessa confiança, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje, ela traz para nós essa memória de Santa Marta, os irmãos de Betânia, Maria e Lázaro, que eram amigos de Jesus. A casa deles ficava em Betânia. Era um lugar onde que Jesus gostava de visitar, ir para descansar após as suas atividades missionárias. E o Evangelho de São João, do capítulo 11, do 19 até o 27, afirma que Jesus amava muito esses irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Marta é aquela que oferecia generosamente a hospitalidade. E Maria é aquela que atentamente se coloca aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras. E Jesus experimentou a hospitalidade familiar de uma profunda amizade. Esse evangelho de hoje, ele traz para nós profundos ensinamentos, muito profundos. O evangelho mostra para nós que os judeus, eles tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar elas, por causa do irmão Lázaro que havia morrido. A morte de Lázaro é uma coisa bastante impressionante. Jesus sabia que ele estava mal para morrer. Jesus estava longe. E Jesus, ele deixou Lázaro morrer com o objetivo exatamente de fazer o grande milagre da ressurreição. Diz que esse foi o último milagre que Jesus fez. E o que nós encontramos que é narrado nos evangelhos. Só que esse foi um milagre que podemos dizer assim, o maior de todos os outros milagres que Jesus já tinha feito. Porque Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Jesus esperou 4 dias para chegar à casa de Marta. Porque os judeus, eles só acreditavam na morte física da pessoa só depois de 3 dias. Então, por isso que Jesus esperou passar 4 dias, porque assim não ficaria nenhuma dúvida que Lázaro tinha morrido. Tanto é que, quando ele chega próximo do túmulo de Lázaro, lá na Terra Santa, quem já foi lá disse que é um buraco fundo dentro de uma rocha, que você desce, tem alguns degraus e tem uma entrada onde que era fechado com uma pedra. E Jesus chega até esse túmulo e ressuscita Lázaro. E ali, mais uma vez, Jesus vai revelar o seu poder divino, o seu poder extraordinário. Depois de 4 dias que Lázaro havia morrido, quando Jesus perguntou para as irmãs, onde que estava o túmulo? Marta disse para Jesus, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. E Jesus disse para ela, teu irmão ressuscitará. E Marta disse, sim, Senhor, eu sei que na ressurreição do último dia. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá.
E aqui a gente vê mais linda profissão de fé de Marta. Essa foi a segunda pessoa que professa a fé em Jesus. Primeiro, claro, foi Pedro que diz: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E agora Marta que diz: Eu creio, Senhor, firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Aqui nesse evangelho, a gente vê assim uma coisa muito interessante. Nós ouvimos poucos dias o evangelho que falava de Marta, que Jesus disse a Marta: Tu está muito agitada com os afazeres da casa. E Marta estava preocupada com a preparação da comida, deixar tudo ali bem organizado para os hóspedes. Imagino que Jesus estava lá com os seus discípulos e ela tinha preparado o jantar para todos aqueles homens. Imagina aqueles homens fortes que com certeza se alimentavam muito bem, como diz, era bom de garfo, comia bem. E assim a gente fica imaginando, ela queria lhe dar a melhor forma possível para deixar a casa bem aconchegante. Eu creio que ela estava ali sozinha e a irmã estava lá aos pés de Jesus, à escuta de Jesus. Maria é a mulher da escuta. E Marta é a mulher do serviço, da hospitalidade. E Marta, ela quer bem receber Jesus ali junto com seus discípulos. E hoje aqui nesse evangelho, nós vamos ver o contrário. Maria que fica sentada em casa e Marta que vai ao encontro de Jesus. Isso mostra que, mesmo diante de toda aquela agitação que ela tinha, Jesus tinha falado para ela que ela estava muito agitada, estava muito preocupada. Ela tinha uma fé profunda em Jesus. Tanto é que Marta, ela chegou à santidade. Hoje nós comemoramos o dia de Santa Marta. Santo Agostinho disse que Marta, ela confiou profundamente em Jesus. Ela não reclamou do irmão ter morrido, não. Ela disse: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, ela demonstra um abandono nas mãos de Jesus, uma confiança, uma fé em Jesus. E Marta, ela coloca outra coisa assim muito importante. Ela diz: mas eu sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. E Jesus disse a ela: seu irmão ressuscitará. E ela pensou que fosse a ressurreição do último dia, porque todos nós vamos ressuscitar no último dia. Aqui nesse evangelho nos mostra uma prova que ninguém ressuscita antes da vinda de Cristo. Ninguém. Só Nossa Senhora que ressuscitou. Tem alguns teólogos modernos que dizem que a pessoa já ressuscita na hora da morte. Não, isso não existe. Não existe. O Vaticano, na Santa Sé, falou bem claro que isso é uma heresia, que nós só ressuscitaremos no último dia. E aqui nesse evangelho, é o que Marta está dizendo. Por que Marta falou que ressuscitará no último dia? Com certeza, Marta falou isso, certamente, ela aprendeu isso com Jesus. Ela ouviu isso da boca de Jesus. Porque somente quem ressuscitou foi Nossa Senhora. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Porque nós vamos poder ressuscitar? Porque Jesus ressuscitou. Nós vamos ressuscitar também com Ele. Ser cristão é acreditar na ressurreição de Jesus. É como São Paulo fala: se nós não vamos ressuscitar, então a nossa fé é vazia. Estamos perdendo todo o nosso tempo, somos os mais infelizes dos homens. Só que Jesus, Ele nos garante. Ele é a ressurreição e a vida. Então a nossa ressurreição está garantida. A nossa ressurreição está garantida por causa da ressurreição de Jesus, que concede a nós a ressurreição da vida. Não só a vida eterna, mas a vida atual. A vida de uma graça que vive a fé em Jesus. Tem uma vida de graça já aqui e agora.
Essa graça que nos dá força para vencer os pecados, lutar cada dia contra os nossos pecados, para vencer as dificuldades da vida, o sofrimento. Ele nos dá a graça de sermos perseverantes na oração, na vida sacramental, na caridade. E tudo isso é importante. Depois disse Jesus: todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Não morrerá jamais. É claro que Jesus está falando aqui da morte eterna. Quem crê, mesmo que morra, vai ressuscitar. Jesus disse isso para Marta. Crê nisso. E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir a este mundo. Esta é uma prova de fé extraordinária que Marta dá a Jesus. Os judeus esperavam por esse Messias há muito tempo, por séculos e séculos. Só que os judeus, eles não tinham uma visão clara. Como que seria o Messias? E esse evangelho, ele vai até mais adiante. Fala que Jesus vai até o túmulo de Lázaro e ali Jesus chorou. São 2 vezes que fala que Jesus chorou. Foi quando Jesus chorou diante de Jerusalém, daquele povo de coração endurecido, que não se arrependia, que não se converte. E Jesus entra montado naquele jumentinho em Jerusalém. Ele sabia que ali ia ser morto, crucificado. Então ali Jesus chorou. E depois Jesus chora diante do amigo morto. Isso mostra que a morte realmente é o maior enigma da nossa vida. Como vai dizer o Catecismo da Igreja? Cristo, na sua ressurreição, venceu o pecado e a morte. Lá no livro da Sabedoria, no capítulo 2, no versículo 22 e 23, vai dizer que o homem foi criado para imortalidade. Foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Deus ama a vida. Nós passamos pela morte por causa do pecado original. Esse pecado original, ele estragou a nossa vida, entrou na nossa vida, estragou a nossa vida. E Deus precisa refazer tanto o nosso corpo para que a nossa alma passe a viver santificado no nosso corpo. Como diz São Paulo, um corpo espiritual, um corpo que não tem mais doença, que não tem mais fome, que não tem mais as necessidades fisiológicas para satisfazer o corpo. Porque com a ressurreição vamos ter um corpo espiritual. E hoje nessa festa de Santa Marta, nos convida a renovar a nossa esperança na ressurreição. E a gente sabe que todos nós temos um receio diante da morte. Temos. Isso é humano. Só os santos que tiveram uma vida espiritual muito grande que enfrentaram a morte sem nenhum medo. Mas a maioria de nós temos receio, sim. Temos medo. Mas a gente precisa lembrar aquilo que hoje a igreja nos fala na liturgia. Com a morte, a vida não se acaba, mas ela é transformada para melhor. Se Deus nos permite passar por isso, porque Ele tem algo melhor para nós. Essa é a nossa fé e a nossa esperança. Te convido a pegar o Evangelho, está em São João 11, de 19 até o 27. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão
não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei, ele ressuscitará na ressurreição dos últimos dias. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.